Então, irmãos queridos e amados, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. E nós estamos aumentando a leitura neste capítulo. Vamos ler do verso 13 até o 23, hein? Essas últimas 4 reuniões que estivemos, lemos até o 19. Hoje vamos acrescentar do 20 a 23. Então olha que coisa linda que Paulo começa a falar no verso 13. Ele nos libertou do império das trevas. Libertou, vai libertar se eu clamar muito. Vai libertar se eu passar óleo na testa. Vai libertar se eu fizer campanha. Vai libertar se eu for na sexta-feira do descarrego. Não, isso não é evangelho. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, agora nós estamos no reino, transportados, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Quem foi que fez isto? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e olha que lindo, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros, e a vocês que, em outro tempo, vocês eram estranhos e inimigos na mente, no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então vamos à pergunta. Por que Paulo escreveu esta carta à igreja dos Colossenses? Preste atenção. 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Quais são elas? O asceticismo, gnosticismo, o misticismo, e também tinha os judaizantes, o pessoal da lei que queria arrastar o pessoal da igreja para a velha aliança. Então, o que é o asceticismo? Toda doutrina que lhe traz sofrimento, você é obrigado a fazer coisas que lhe tragam sofrimento, que te oprimem, que te disciplinam em excesso, que cobram muito de você, que controlam a sua vida. Eles vão dizer isso para você. Deus fez a parte dele, 50%. Olha, Deus só fez metade. Não leve a mal que eu repita isso. Agora você tem que fazer os outros 50% a tua parte. Então enche você de afazeres, o custo é alto, não é? Enche você de voto, sacrifício, campanha, aperta isso, dá dinheiro aqui, uma disciplina exagerada, um controle sobre a sua vida. Tudo tem um custo, apresentam para você um Deus de barganha, um Deus que se interessa muito se você dá pouco dinheiro, dá muito, se dá muito, aí, se você deu muito, você vai prosperar muito, se não deu nada, não vai prosperar nada, e que te cobra o tempo todo, existe de você o tempo todo, é o rigor ascético, você é controlado por tanta obra que você tem que fazer,
E que se você não fizer essa parte, Deus vai te amaldiçoar, você não vai prosperar, você vai perder a salvação. Então você vive enclausurado, apertado numa consciência, no estado interior, como se sempre você estivesse devendo para Deus. Então você está sempre cheio de acusação. Você vai ter uma imagem de um Deus que aponta o dedo, te cobra, exige muito. E não dá condições de você fazer o que Ele quer que você faça. É como você chegar para uma criança de 4 anos e falar assim, ó, carrega esse botijão de gás de 13 quilos aí, mas ela não tem bracinho suficiente, não tem músculos, não tem força. Ela é só um pouquinho mais alta que o botijão, mas você é obrigado a fazer isso, senão perde a salvação. Aí a criança vai lá, pega, canta, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Puxa aquilo, mas não consegue mover aquilo do lugar. Por quê? Porque está sendo imposto sobre ela algo que ela não consegue fazer. Então, asceticismo é isso, é imposto sobre você obrigações, disciplina, cobranças, 1001 coisa, que você não tem condições de cumprir, de carregar esse fardo. E se você falhar, perdeu a salvação. É o que mais você vê. Né? Campanha, voto, sacrifício, o seu tudo, e vai, e luta, e batalha espiritual, e guerra, e campanha, e sobe monte, e desce monte. Você não aguenta mais essa carga de obrigações que é posta sobre a sua cabeça. E de evangelho da graça de Deus não é dito nada. Entende o que eu estou dizendo? Qual a segunda coisa? Gnosticismo, presta atenção. Deus não é uma emoção, Deus não é calor no corpo, Deus não é ficar suado, Deus não é arrepio, Deus não é descontrole. Você não vê Paulo descontrolado lá, você não vê nada, nem está escrito essas coisas nas cartas. Então o gnosticismo, as pessoas querem um Deus na carne, um Deus emocional, um Deus de calor, de arrepio, de sapato de fogo, de canela de fogo, um Deus que chora muito, que grita, e línguas estranhas até para Deus, porque não são as línguas que Deus ordenou que o homem falasse. Então você vê um movimento de gnosticismo, as pessoas querem uma experiência espiritual. Não importa, elas querem sentir alguma coisa, não importa a fonte, elas não verificam se a fonte vem de Deus. Então elas querem chorar, gritar. Você pode ver que tem culto que só fala gritando, todo mundo grita, tudo é gritar. Gritaria, o tempo todo gritaria e barulheira, porque eles precisam, a carne precisa disso, a carne sente essas coisas. A carne quer gritar, a carne quer emoção. Entende? E no meio desse ambiente surge aqueles, olha, Deus me revelou, Deus me mostrou, Deus está falando comigo, eu senti de Deus. Vem aqueles que começam a ter visões, revelações da vida de todo mundo, começa a controlar a igreja, porque Deus me mostrou isso, porque Deus me revelou aquilo. Deus manda te dizer, hoje, é hoje, receba a vitória, receba. Começa a aparecer aqueles que começam a controlar a vida das pessoas, eles falam que é dom de revelação. Aí estou vendo isso, começa a dar recado para todo mundo, controlar a vida de todo mundo, revela que aquele vai casar, que o outro não vai, revela isso. E as pessoas vão caindo, porque não conhecem a verdade, vão caindo em todas essas artimanhas. Entende? Então, vamos ler isso, eu quero ler. Tem gente tão cansada disso, escravizada, triturada por essas mentiras. Colossenses, onde está isso? Colossenses capítulo 2, verso 18. Estou falando isso sempre, enquanto estudarmos cartas aos Colossenses, vou ter que falar isso. Olha lá o que Paulo fala no verso 18 do capítulo 2. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então Paulo está dizendo, ninguém domine a sua vida baseado-se em culto de anjos, visões, numa mente carnal, comece a controlar você com isso, controlar você com aquilo. Todo lugar que
A liderança quer controlar o povo, não quer deixar o povo pensar. O que eles falam é palavra final, ninguém tem opinião de nada, entende? Tudo é controlado na vida das pessoas, é isso aqui. É o gnosticismo, você vê gente fazendo loucura. Tem vídeos na internet que o cara tem um pilar da igreja, o cara sobe assim, ó. Tem mulheres rodando, você vai numa macumba. Eu tive na macumba e eu vi isso. Eu tinha um colega que era pai de santo, ia lá no terreiro com ele lá. Tinha aquelas mulheres com aquelas roupas brancas, vestidão, né? Geralmente tinha um lenço branco na cabeça e fazia aquela mesma coisa. E rodava daquele mesmo jeito. Fazia assim, ó. Não fazia assim. Aí você vê o poder de Deus na igreja, você vê a mulherada fazendo a mesma coisa. Tudo parece uma macumba, gente. Um montão de gente tremendo, rodando. Parece uma macumba. Aí vai falar, é o poder de Deus. Será que isso é o poder de Deus? Ou é o poder da carne maligna, essa carne maligna, a feitiçaria que está na carne? Vocês estão entendendo, meus irmãos queridos? Não leve a mal de fazer assim. Isso é o gnosticismo. Foge dessa gente. Você vê agora pela internet um monte de mulher. Eis que... Vocês veem isso? Aparece lá. Eis que Deus está com você. Deus manda te dizer. É hoje o dia do seu livramento. Um montão de besteirada. Não tem nada do evangelho. É uma mancha isso para o evangelho. Atrapalhando e confundindo aqueles que não conhecem nada da palavra de Deus. São verdadeiros adivinhos que fazem mal para a igreja. Isso aí é o gnosticismo. O que mais você encontra lá? O misticismo. O que é o misticismo? É uma misturazinha de tudo. Você vai num culto evangélico hoje, tem um pouquinho de catolicismo, tem um pouquinho de macumba, tem um pouquinho de espiritismo e tem um pouquinho em nome de Jesus. Né? Vocês entendem? Então você vai lá, a rosa que o macumbeiro usava lá para Iemanjá, trouxeram para dentro da igreja, agora virou rosa ungida. O sal grosso que o macumbeiro fazia nos trabalhos, quando eu falo macumbeiro, eu não estou discriminando a pessoa, só o ensino. Tem muito macumbeiro que é melhor que crente, é mais sincero e faz coisas em favor do próximo, mais do que o crente faz, sabia disso? São gente honesta, verdadeira, melhor que crente. Mas você ia na macumba, sal grosso. Agora você era o sal grosso para dentro da igreja, existe o corredor de sal grosso, não é? Você ia no catolicismo, pegava água, a gente chamava de água benta, fazia sinal da cruz. Você vai agora na igreja evangélica, está lá, agorá de ungida do Rio Jordão. Então trouxeram o ritual da macumba para dentro da igreja. Então quando você vai num culto, é sessão de descarrego, é banho de descarrego. Começaram por dentro de um saquinho plástico, um monte de ervas, não sei com o que, com água disso. Aí você dava uma oferta, pegava aquilo, ia tomar um banho com aquilo na tua casa, banho de descarrego, pura macumba. E isso é feito em denominações que estão na televisão. Sim ou não? Então você vê uma prática dentro da igreja, um monte de gente estrebuchando, chiando, né? Eu lembro que eu fui numa vigília, numa igreja lá, eu não tinha muito entendimento ainda. Fui lá no glicério, sabe o glicério? Vocês sabem do que eu estou falando. Fui lá, eu preciso orar, estava angustiado, fui lá, tinha um cara que chupava a cana do meu lado, ele ficou o tempo todo assim, pelo amor de Deus, eu quero me concentrar, que esse cara vem fazer esse chiado com a boca, parece uma jiboia. A noite toda, daqui a pouco todo mundo tremendo, eu falei, pô, não se instruiu nada, não falou nada. Não teve uma pregação de nada, tem um monte de doido aqui, uma mulher roda, outro bate cabeça, outro está aqui chupando cana. Que loucura é essa? É o misticismo. Aí vão falar, isso aí é o poder de Deus. Você entende? Então, olha bem para o cenário dessas igrejas da televisão, estão tudo nessa coisa aí, ó. Tudo, agorada, botijinha da viúva. Quando chegar aqui nessa parte, eu vou trazer um monte de coisa para mostrar para vocês aqui. Os objetos deles. Eu tenho um saquinho que eu ganhei do irmão, tudo ungido. Olha, se eu fosse vender, ganharia até... Acho que eu vou na porta de um deles vender mais barato. Ó, você dê 1.000 de oferta, dá só 100 aqui que você leva um desse. Economiza 900. Né? Vocês estão entendendo, queridos? Que outra coisa entrou lá? Não vou ler esse verso do misticismo. Entrou o pessoal da lei também. Verso de número 16 do capítulo 2 de Colossenses. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, da festa, da lua nova, dos sábados, todas as coisas da lei. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo.
Então isso aqui, para você entender o Evangelho, você tem que ter clareza sobre isso. Eu vou bater nisso sempre. Toda a Bíblia é inspirada por Deus? Não se canse. Claro, toda a Bíblia é palavra de Deus. O Velho Testamento todo é palavra de Deus, mas é claro que é palavra de Deus. O Novo Testamento é palavra de Deus, é palavra de Deus. Tudo isso é inspirado por Deus. Mas eu preciso saber dividir aquilo que acabou, que se cumpriu, e aquilo que começou. Velho Testamento, aliança feita com sangue de animais. A lei dada por povo judeu, história do povo judeu. Não existe igreja no Velho Testamento. Velho Testamento é Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel, nação de Israel. Tudo ligado ao povo judeu. Palavra, igreja, não existe no Velho Testamento, porque a igreja não existia. A igreja só vem existir da cruz para frente. Já entendeu isso? Então, o Velho Testamento, tudo é de Deus, mas tudo aquilo se cumpriu, todas as referências baseadas no Cristo, naquilo que ele viria, o que ele faria, apontadas pelo Velho Testamento, se cumpriu. Acabou na cruz. Uma coisa cumprida é uma coisa que não existe mais. Você devia R$500 para o banco. Foi lá, pagou, cumpriu a dívida, essa dívida não existe mais. Acabou. Então o Velho Testamento, a Velha Aliança, acabou na cruz. Aquela mentalidade judaica, daquelas guerras, daquelas coisas, Gideão, os 7 mergulhos de Naamã, o azeite da botija, vocês estão entendendo? A prosperidade de José, o Elias, o fogo caiu do céu, Jesus bateu na rocha, tudo aquilo era uma coisa que apontava para o futuro, acabou na cruz. Quando Cristo vem, ele vem para cumprir a lei, ele vem como judeu e vai cumprir a lei. Cristo cumpriu a lei e pôs um fim na lei, e ele mesmo foi o último sacrifício da lei. Quando ele vai, antes de ir para a cruz, ele está lá na última Páscoa, o que ele fala? Este pão é meu corpo que será partido por vós. Ele está anunciando. E este cálice é o cálice, o Novo Testamento. Vai começar um Novo Testamento, uma nova aliança. Ele está prestes a ir para a cruz, falta pouquíssimo tempo. Então ele já está anunciando isso aqui, é o novo texto, vai começar tudo novo. Se vai começar tudo novo, o velho vai se cumprir e vai se acabar. Então quando ele vai para a cruz e diz, está consumado, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, a velha aliança acabou, Deus saiu daquele lugar chamado Santos dos Santos e se tornou acessível a todas as pessoas. Por isso que não tem mais razão de existir templo de Salomão, não existe mais, e tudo isso acabou, é Velho Testamento que acabou na cruz. A nova aliança começa da cruz para frente. Nós nascemos depois da cruz, nós já nascemos com a nova aliança em vigor, com o Novo Testamento em vigor e com a velha aliança tendo seu fim há mais de 2000 anos atrás. Quando Paulo fala em Romanos 10:4, o fim da lei, quando Paulo fala o fim da lei, Paulo nasceu debaixo da lei, ele era judeu, ele estudou, ele se dedicou, ele conhecia tudo sobre a lei. Ele é um judeu que nasceu debaixo da lei, que encontrou Jesus e entendeu a nova aliança por revelação, e ele, como judeu, fala, o fim da minha religião, o fim da lei é Cristo. Para quem? Para a justiça daquele que acredita nisso. Quem não acredita está cego. Então a velha aliança acabou na cruz. Nós não vivemos mais debaixo da mentalidade do povo judeu. De onde vêm as falsas doutrinas? Pode ver as campanhas, tudo do Velho Testamento. Os ensinos mentirosos, tudo do Velho Testamento. A obrigação de um indivíduo ser dizimista, Velho Testamento. O cortador, o migrador, Velho Testamento. Os votos e sacrifícios e jejuns, Velho Testamento, é tudo judaísmo, acabou. Quem não tem essa divisão de entendimento dentro de si, ele tem dificuldade de entender a nossa linguagem, porque ele mistura tudo, e onde ele vai se prega mais velho do que novo, né? Eles vão até Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz. Jesus curou o enfermo, ele vai te curar, vamos fazer a campanha da cura. Aquela mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes e foi curada. Vamos
dá um pedacinho de pano para cada um que é veste de Jesus. Essa casta de demônio não sai por jejum e oração. Aí depois da cruz Jesus despojou e aniquilou o diabo. Então eles estão ainda, precisam jejuar muito para o demônio sair. A nova aliança nem em vigor estava. Eles estão, essa casta não sai. O que Jesus fez na cruz é muito fraco. Precisa jejuar e orar, lutar com o diabo, porque essa casta não vai sair. Mas na cruz Jesus já resolveu, lá na frente Jesus já resolveu o problema. E um monte de gente me pergunta, mas e o jejum? Jesus falou, enquanto o noivo está com eles não vão jejuar, mas dias virão em que jejuarão. Olha, eles têm dificuldade de entender que jejum não tem nada a ver com a nova aliança, é coisa de judeu, de fariseu. Jejuo 3 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então acabou, a velha aliança acabou. Olhe para as cartas de Paulo, comece a ler, meditar nas cartas de Paulo. No começo você não vai entender nada, mas vai ouvindo as pregações, vai trabalhe, invista em conhecimento das cartas de Paulo. Você vai ver que tudo aquilo acabou. Quando você se livrar do Velho Testamento, enxergar o que foi feito na cruz, falar, sou salvo e nunca vou perder a salvação. Fui liberto e nunca vou voltar a ser escravo. Fui redimido, sou filho de Deus, não estou lutando contra nada. Jesus já destruiu tudo isso na cruz. Estou livre, sou uma pessoa livre. Enquanto não entender isso, fica dividido. E depois, já preguei tudo que tinha que pregar. Já está lá quase acabando. E depois de tudo isso, Paulo mostra que eles perderam a visão de Jesus Cristo, perderam a visão da obra da cruz, e Paulo vai trabalhando para trazê-los de volta à sobriedade. Então vamos lá. Então, aqui em Colossenses, nós lemos do verso 13, Colossenses 1, 13 até o 23. Eu não vou ler de novo. Vamos ler a partir do 20 agora. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Olha, leia com a mente lúcida, com entendimento, olha. E que, havendo feito a paz, então a paz já foi feita, já. Através de quê? Pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio desse sangue, ele reconciliasse todas as coisas. Em quais níveis? Terra e céu. Então, eu tenho que entender que entre o homem e Deus havia uma grande inimizade. Quem só gosta de campanha, voto, sacrifício, nem entende evangelho, não gosta dessas coisas que eu falei, ele não tem mente para entender isso. Mas vamos lá, Romanos, volta um pouquinho, Romanos 5,12. Vamos entender a inimizade, uma parede da separação que havia e precisava ser derrubada para que houvesse a reconciliação. Então, Romanos capítulo 5, verso 12, aparece aqui o seguinte pensamento, a seguinte informação: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, aonde? No mundo. Quando ele fala mundo, é esse nosso sistema. E pelo pecado entrou uma segunda coisa, chamada morte. Assim também a morte passou para todos os homens, para todos, porque todos pecaram, todos foram contaminados. Então, para mim entender que havia uma inimizade, eu tenho que entender isso. Adão pecou, é a historinha, o arroz com feijão. Ele pecou contra Deus. Ele e a sua mulher pecaram. Deus havia dito para eles que eles morreriam. Mas eles morreram. Eles se tornaram 2 seres destruídos, destituídos da glória de Deus. Aquela imagem e semelhança de Deus, aquele sopro de Deus, aquele espírito que Deus havia, aquela partícula de Deus que Deus havia posto dentro deles, morreu. Morreu. Eles morreram quando comeram. Mas continuaram vivos na carne, mas eles sofreram uma profunda alteração. Quando eles comeram, eles morreram lá no espírito. Aquela alma vivente passou a ser uma coisa defeituosa, deformada, doente, estragada. O corpo do homem que tinha sido programado para ser eterno, a morte entrou nesse corpo. Então,
houve uma alteração ali em Gênesis 3, uma alteração para o mal, uma corrupção, uma degeneração, um estrago muito grande. Aquele primeiro casal se tornou um casal estragado, pervertido, morto por dentro, sem a imagem e semelhança de Deus. Coisas estranhas começaram a se manifestar na alma deles. Quando Deus veio conversar com eles, eles tiveram medo de Deus. Deus já se tornou alguém estranho. Eles perderam aquela percepção com Deus que havia criado eles, aquela amizade. Quando Deus veio, eles já se sentiram diante de alguém estranho, com medo de Deus, se esconderam de Deus. Então eu tenho que entender que o primeiro casal se tornou um casal corrompido, estragado, cheirando mal. Como é que eu posso me expressar para que você entenda isso? Eles morreram, continuaram vivos externamente, mas morreram por dentro e se tornaram contaminados. Entrou o pecado, o vírus neles, e tornaram os dois estragados. Eles tiveram filhos. Os filhos nasceram, eles transmitiram para os filhos esse estrago, essa morte, essa corrupção que eles herdaram. Pode ver que eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. O primeiro filho, o mais velho, já matou o segundo, o mais novo. Não matou? Matou ou não matou? Olha o grau de corrupção que o primeiro filho, que é chamado filho do diabo, já nasceu transtornado, com ira com o seu irmão mais novo, que Deus aceitou a oferta dele, e planejou na mente dele, vou matar. Ele foi lá no campo e o matou. Aí você vai acompanhando o início da raça humana. Quando chega no capítulo 6 de Gênesis, Deus vê que todo ser vivente, isso aí alterou o planeta inteirinho. Todo ser vivente que tinha fôlego de vida estava corrompido. Essa coisa que entrou através dos dois, passou para todo ser vivente da terra. E a terra toda entrou debaixo de uma maldição e da morte, porque a morte passou a vigorar e a reinar em todos eles. Então Deus vai dar o fim, vai mandar o dilúvio, vai acabar com toda aquela geração. Só vai preservar uma família, Noé, que acreditava em Deus, o resto estava tudo corrompido. Então nosso planeta, quer queira ou quer não, quer você entenda ou não, é um planeta que está debaixo de maldição, de corrupção. Um planeta cujos habitantes estão todos corrompidos, estragados, pervertidos, são malignos. Essa é que é a verdade. E isso é o pecado, essa coisa que entrou, perverteu todo mundo. Então, a natureza do homem é contra Deus, a natureza do homem odeia as coisas de Deus. A natureza do homem é contra tudo que vem de Deus. As coisas de Deus não agradam o homem quer mentir, quer enganar, quer roubar, quer destruir o outro para ter uma vida melhor, quer matar, corrompe. Você entende isso? Imagine uma pessoa de 50 anos ser atraída por uma criança de 3 para ter relações sexuais. Eu não estou condenando ninguém. O que está dentro de uma pessoa assim? O pecado. A pessoa pensa que pecado é fazer uma coisa externa. Eu pequei, fiz isso externo. O pecado é isso que nós nos tornamos, essa coisa estragada. Que a gente não tem sensibilidade para a gente mesmo. Mas nós somos monstros terríveis. Né? Nós temos coisas na cabeça de doido. Sensações na carne pervertida. A gente acha que a gente nunca é. Sempre é o vizinho ou o parente mais próximo. A gente não. Mas nós somos terríveis. Então essa coisa chamada pecado, ela destruiu o planeta todo. Nós vivemos num planeta de trevas, cheio de raças de homens nas trevas, que matam, que destroem, tão pouco aí se lixando se uma nação inteira está passando fome. Homens egoístas, avarentos, de amor próprio, que só pensam em si, não tem misericórdia de ninguém, todos estão estragados. E esse sistema de corrupção que é a parede que nos separa de Deus, que é o problema da inimizade contra Deus. Deus olha o mundo e vê um mundo num caos, numa miséria, numa destruição, numa coisa podre que cheira mal, meus irmãos.
Você entende isso? Essa que é a inimizade com Deus. A inimizade com Deus. Essa é a parede da separação. Então, quando eu falo de pecado, a pessoa tem uma visão de pecado e diz assim, ó, não pode fazer isso, não pode pôr uma roupa, não pode beber essa bebida. São umas práticas externas. O pecado é aquilo que somos, aqueles seres destruídos, contaminados, estragados, pervertidos. Isso é o pecado, um planeta corrompido. E isso é contra Deus. Isso é a parede da separação entre Deus e os homens. Isso é a inimizade que precisa ser removida. Então havia um atrito entre o homem e Deus. Deus não poderia fazer o que ele queria como plano original, porque o homem é caído, a raça toda é estragada. E Deus é justo. O preço disso precisava ser pago. Deus precisava trazer a justiça dele sobre essa raça humana e castigá-los, mas não tinha como fazer isso porque não tinha um representante humano que pudesse representar a humanidade toda diante de Deus. Então, o que Deus vai fazer? Isso é historinha de criança. Então, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, como não tem ninguém, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis, e criou-se essa grande barreira, essa parede da separação entre homem e Deus. Então, o próprio Deus, como não tem ninguém, ele vai se transformar num homem. Ele vai se fazer carne. Como não tem ninguém para representar o homem, então o próprio Deus vai deixar a glória dele e vai nascer como homem. Ele vai se fazer carne. Ele vai se tornar um homem. Homem-Deus. Ele é o verdadeiro extraterrestre, né? Ele não vem com disco voador, com naves espaciais, com jogo de luzes, mas ele vai sair de lá e vai se fazer carne, aparecer aqui em figura humana, como um de nós, semelhante a mim, semelhante a você. Então, este Jesus Cristo, esse homem-Deus, ele vai poder representar a humanidade diante de Deus e remover essa maldição, essa coisa chamada pecado, que entrou na humanidade. Não tem outro meio. Nenhum homem era capaz de fazer isso. Somente a encarnação deste Deus homem é que vai poder eliminar esse tipo de coisa. Senão não tem como mudar esse nosso relacionamento com Deus. E aí Deus dá a lei. Porque a lei foi dada. Vamos abrir aqui a palavra de Deus, Gálatas capítulo número 3. Estou tentando explicar com calma para que você entenda isso. Então, porque a lei foi dada, né? Aqui, Gálatas 3,19, Paulo explicando isso para os Gálatas, ele faz uma pergunta. Qual, pois, a razão de ser da lei? Então, porque a lei foi dada? Ele responde, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. E você sabe que o mediador foi Moisés. Então, qual a razão da lei? Então, quando Deus dá a lei foi dada para quê? Para mostrar essa situação de decadência, de queda da raça humana toda. Então a lei é dada para mostrar a natureza maligna do homem, que o homem é mentiroso, o homem mata, o homem cobiça, o homem é desobediente, ele dá falso testemunho, ele é propenso a ser idólatra, a adorar deuses que não existem, que o homem é terrível. Então a lei é o diagnóstico que vem trazer para fora tudo isso que é pecado e mostrar a condição desesperadora da raça humana caída e perdida. Está bem claro isso? Então a lei traz para fora e mostra o estado de cada pessoa debaixo do pecado. E exige perfeição. Mas não dá poder para a pessoa sair disso e solucionar o problema dela com Deus. Então a lei é que nem um exame. A pessoa, eu vou fazer um exame de sangue, eu não sinto nada, não tenho nada.
Aí fez lá um exame completo. Ai, nossa! Triglicéridos, colesterol, está diabético. O exame é uma coisa que estava oculta. Quando fez o exame, revelou um monte de doença que ela tinha, sem ela saber. Então, a lei é o resultado do exame. Fez o exame, a lei trouxe tudo para fora. Não matarás, não cobiçarás, não serás mentiroso, obedece pai e mãe. Eu não faço nada disso e nem consigo fazer. Então, a lei traz a inimizade para fora. Mostra o estado da raça humana caído, depravado, sem forças para sair. Então, agora, como é que Deus vai remover a parede da separação? Então, Cristo vem, se encarna, ele nasce sem pecado, ele é o Cordeiro perfeito, ele não tinha pai humano, ele só tinha mãe. Então a genética dele é a genética de Deus, que foi gerado ali dentro do ventre de Maria. O sangue dele não era sangue de pecador, era um sangue puro. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. A carne dele era semelhante à nossa, mas não era uma carne herdada de Adão como a nossa, era uma carne perfeita. Por isso que ele nunca pecou no período todo que ele viveu aqui na terra. João Batista olha para ele, era filho de sacerdote, conhecia tudo sobre a lei. Quando olha para Jesus, fala assim: olha, o Cordeiro de Deus. Deus enviou um cordeiro para o sacrifício, que vai resolver, vai tirar o pecado do mundo. Vocês estão entendendo? Então havia essa parede da separação, essa inimizade, essa coisa escura que nós todos vivíamos nela. Está bem claro isso na sua mente? Você tem esse entendimento aí? Isso precisava ser removido, não tinha como remover. Então Cristo vem, assume a forma humana e ele vai remover essa parede da separação, vai destruir a inimizade que existe entre Deus e os homens. Definitivamente, nada pode fazer isso. Ninguém no Velho Testamento pode fazer isso. O sacrifício, o sangue de animais não pôde fazer isso. Nada removeria isso. Mas quando Cristo vem, ele vai para a cruz, ele vai definitivamente remover a parede da separação. Aí é que nós vamos entender a reconciliação. Então vamos aos textos. Um pouquinho de paciência, meus irmãos. Vamos lá, vou pular alguma coisa aqui. Então vamos lá, Colossenses capítulo de número 2, que nós lemos sempre aqui, Colossenses 2, 14. O verso 13 também. Colossenses 2, 13, 14 e 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, a nossa carne nunca se converteria a Deus de verdade, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora, aqui está o verso-chave. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Cristo, que é o Cordeiro de Deus, ele vai para a cruz agora, e essa parede da separação, esse muro, esses pecados, isso tudo vai ser cravado ali, vai ser removido. Olha lá o verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, era contra nós. Constava de ordenanças, nos era prejudicial. O que Jesus fez na cruz? Removeu inteiramente, não deixou nada ali para nos condenar. Encravando na cruz. Então, quando Cristo vai para a cruz, tudo aquilo, o que era o escrito de dívida e as ordenanças? Era o escrito de dívida da lei, as ordenanças da lei, a acusação. Tudo que nós devíamos, tudo que nos culpava, que nos condenava, a nossa dívida estava ali. Então, quando Cristo vai para a cruz, ele crava aquilo na cruz, ele removeu inteiramente. Então o sacrifício dele remove inteiramente todo instrumento de acusação contra nós. Tudo que era pecado, condenação, maldição,
Cristo tomou ali na cruz e ele removeu inteiramente, cravou, acabou com tudo aquilo na cruz. E foi removido. Não é o meu jejum que vai remover, não é o dinheiro que eu der que vai remover, se eu subir no monte vai remover, um olhinho na testa, campanha, voto, sacrifício, esse monte de coisa mentirosa que não tem nada a ver com o evangelho. Isso não remove nada, meus irmãos. Isso acrescenta cegueira na mente das pessoas. A única coisa que pode remover a parede da separação foi o sacrifício feito na cruz, o sangue derramado, o sacrifício perfeito. Agora, removeu ou não removeu? Removeu. O preço foi pago ou não foi pago? A minha dívida foi paga ou não foi paga? Foi. É só nisso que eu tenho que confiar. Eu não tenho que pagar mais nada, eu não tenho mais dívida, não tenho mais preço a pagar, não tenho nada para fazer, eu tenho que acreditar que Ele já fez isso por mim. Então, agora começa a nova aliança, tudo aquilo é removido na cruz. Entre nós e Deus não tem mais barreiras, não tem mais parede de separação. A lei foi removida, não tem mais um instrumento acusador. Você está devendo, você não acabou. Então o que Deus vai fazer agora? Ele vai me reconciliar com Ele, vai atar a amizade. Nós já tivemos amizade com Deus antes da cruz. O primeiro casal não tinha inimizade com Deus. Eles quebraram essa amizade, se tornaram inimigos de Deus. Agora que a culpa do pecado é removida, então agora Deus vai me trazer para Ele, vai me reconciliar. Não sou eu que estou me reconciliando. Eu não tenho nem condições, Ele fez tudo e me reconciliou com Ele. Agora você tem convicção que a parede da separação foi removida? Tem convicção que tudo que você devia foi pago para o resto da sua vida? Tem convicção que todos os obstáculos, tudo aquilo acabou na cruz? Acabou. E agora o que Deus faz? Vem de volta, me reconcilia com Ele através de Cristo. Eu sou reconciliado com Deus. Você que crê é reconciliado com Deus. Acabou o problema, não tem mais nada me interferindo entre eu e Deus. Eu não tenho que fazer campanha para Deus abrir portas. Eu não tenho que fazer campanha para Deus derrubar muralhas. Quem faz isso, na mente dele, o caminho está fechado ainda. E ele tem que derrubar gigantes. Ele está cheio de gigante na cabeça dele. Ele tem que derrubar os gigantes, tem que derrubar as muralhas, tem que derrubar as muralhas de Jericó, a parede, tem que derrubar tudo. Ele está nessa guerra, é ele que vai derrubar. Para nós, tudo isso já foi derrubado e removido na cruz definitivamente. Então eu tenho acesso direto a Deus agora. Eu não preciso de intermediários para me chegar a Deus, eu não preciso de objeto orado para me chegar a Deus. Você não precisa de mim para se achegar a Deus. Você não precisa de homem de Deus nenhum para se achegar a Deus. O caminho está aberto, você já chega direto a Ele. É isso que a nova aliança mostra. Removeu a parede da separação. Todos que creem têm acesso direto a Deus. Mas a maior parte não sabe disso, porque só fica lá, campanha, voto e sacrifício. O pastor é o homem de Deus, o bispo, o apóstolo. Ficam crendo em homens, dependendo de homens, dependendo de suor ungido, de camisa. Meu Deus, dependendo dessas besteiras. Para se chegar a Deus, eles não acreditam que eles têm acesso a Deus. Então eles querem se agarrar nos ídolos, apóstolos, bispos, nome de igreja. São tudo dominado por essa gente, eles não pensam. Não enxergaram o que Cristo fez na cruz, não entendem o que foi removido na cruz por falta de conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Esse arroz com feijão que a gente prega sempre. Então preste atenção. Não tem mais nada entre você e Deus, tudo foi removido na cruz. É instantâneo, você fechou os olhos e pensou em Deus, está ligado em Deus. Mas pastor, lá em Daniel fez 21 dias de jejum, e o anjo Gabriel e o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias, precisou chamar, não, o anjo Gabriel, precisou vir o arcanjo Miguel, aí eu vim para responder a oração de Daniel. É verdade isso? Claro, mas isso é velha aliança, é Velho Testamento.
Jesus já havia morrido na cruz? O véu do templo havia se rasgado? A parede da separação havia se removido? Isso aí é mentalidade da lei. Na velha aliança, depois que nós lemos o 14, vem o 15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, na cruz, o diabo e o seu poder também é removido, meus irmãos. Também o diabo é aniquilado na cruz. Ele não tem mais esse negócio de ficar resistindo. Eu estou orando, aí o diabo está resistindo. Não, eu vou jejuar para atravessar o diabo, a minha oração chegar a Deus. Isso é coisa de mentalidade do Velho Testamento que não existe mais, meu irmão. Acabou na cruz isso. Então não tem mais obstáculo. Presta atenção. Se você parar, estar na tua casa ali tomando um cafezinho e fechar os olhos e pensar em Deus, direto. Não tem obstáculo. É que nós somos ensinados que nós temos que depender de um líder, de um apóstolo. Ele tem a oração forte, ele é o bom, ele é o ungido de Deus. Só ele e Deus, ele só cura ele, só através dele. E as pessoas são enclausuradas numa mentalidade de escravidão, depende de liderança, e não acreditam que ela tem acesso a Deus direto, não precisam de homem algum. Isso é uma escravidão no meio da igreja. Então surgem esses apóstolos, são os bons. Pegam o dinheiro de todo mundo, ficam ricos, compram fazendas, aviões, os carros de 200, 300 mil, 500 mil. Esses dias saiu aí, quem viu? Quem viu aí vocês viram na internet? Um presidente de uma igreja pentecostal aí do Brás. Ele estava dirigindo uma Mercedes, sabe de quanto? Posso falar? Acho que eu não vou falar. Uma Mercedes de 1.300.000. Você sabe que é uma Mercedes de 1.300.000? E ele está lá todo feliz da vida, assim, ó. $1.300.000. Quantos dízimos de empregado de gente pobre que estava ali deu? Para o cara comprar aquilo para ele e viver assim. Você sabe que ia ter um carro de 1.300.000? O seguro do carro desse, o IPVA do carro desse? Entanto, o cara está lá. Nós não dependemos desses homens. Você depende de conhecer a verdade, enxergar a verdade, meus irmãos. Viver pela fé. Tudo foi removido na cruz. Foi ou não foi? Já foi. Então, para nós não tem um diabo na minha frente. Eu vou lutar com você. Para nós não tem parede da separação. Para nós não tem muralha em pé. Eu não vou rodear a muralha já caiu. Não tem nada dessas coisas. Jesus removeu tudo. A parede da separação foi removida na cruz. E agora, vamos. E o texto, vamos continuar lá. Colossenses, capítulo 1, onde nós estamos. Vamos voltar para lá. Verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros que também em outro tempo vocês eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, nós somos reconciliados. Deus removeu a parede da separação. Agora Deus me traz para junto de si através do que Cristo fez, me reconciliou com Ele. Nós estamos ligados em Deus, grudados em Deus, reconciliados com Deus, com fé em tudo aquilo que Cristo fez. Foram removidas na cruz a nossa culpa, a nossa dívida, os nossos pecados. A lei é removida na cruz. O caminho está aberto, eu entro na presença de Deus com intrepidez, um novo e vivo caminho se abriu. Eu não preciso de coisa ungida, eu não preciso de construções, não preciso de templo, não preciso de apóstolo, não preciso de nada dessas coisas, eu tenho acesso a Deus direto. Libertos do império das trevas para sempre. É o evangelho da graça de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está aí dentro, está abrindo entendimento, vocês estão percebendo? Então é isso que Paulo está trazendo. Agora, o que os colossenses fizeram? Entrou lá o asceticismo, o gnosticismo, o misticismo, o pessoal da lei. E quando a falsa doutrina entra na igreja,
pega a cabeça das pessoas, as pessoas ficam dominadas por essas movimentações e acabam perdendo a visão da obra da cruz. As pessoas ficam escravizadas pelo falso ensino e não conseguem romper isso para entender o que foi feito na cruz. Por isso que para elas só gostam de culto de campanha, onde eu vou alcançar alguma coisa, onde eu vou prosperar, onde eu vou ter dinheiro, onde minha família vai melhorar, onde eu vou ter trabalho, onde eu vou ter isso, eu vou alcançar aquilo. Elas querem um Deus da lâmpada, do gênio da lâmpada. Esfrega a mão, sai lá um gênio, Jesus, faça os seus pedidos. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero melhor trabalho, eu quero que meu filho faça isso, eu quero casar, eu quero isso, eu quero, me dá. Quer que um Deus gênio da lâmpada, que quer servir elas, tudo que elas querem que aconteça. Não tem entendimento nenhum daquilo que é o evangelho da graça de Deus. Evangelho não é: eu vou na igreja porque eu preciso dar bênção para isso, eu quero trabalhar, eu quero me casar, eu quero melhorar, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa. Isso não é evangelho. E criar essa mentalidade: eu vou para a igreja para alcançar essas coisas, e Deus tem que me dar, mas para Ele me dar essas coisas eu tenho que deixar o meu dinheirinho lá. E bastante, porque Ele só gosta de gente que dá bastante dinheiro. Quem dá pouco, Ele não vai muito com a cara. Quem não dá nada, então, está debaixo de maldição. Não é isso que você vê? É isso. É o falso evangelho. Vocês percebem que a gente precisa trabalhar tanto, meus irmãos, falar tanto, né? A gente precisava ir num canal de TV só uma horinha, um dia só, hein? Então, numa rádio forte aqui de São Paulo, pegar um programinha de 1 hora lá, uma semana, só ir falar isso, só uma semana. Precisava, não, 3 dias só. E pregar isso aqui que eu estou falando para vocês, 3 dias só. Repetir a mesma coisa. Então tudo foi removido na cruz, então Ele nos reconciliou. Fomos reconciliados com Deus. Agora, se eu estou envolto em doutrina que não é a verdade, eu não consigo sair dessa rede e enxergar essas coisas. Então eu estou aqui embaixo, preso no falso ensino, amarrado num monte de coisas, meus irmãos. Recebe a palavra de hoje. Vamos ler só mais um texto, vai, para terminarmos. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo de número 10, 19. Só para terminarmos. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, um lugar lá da velha aliança onde Deus habitava e só entrava lá o sacerdote uma vez por ano. Como que eu entro naquele lugar lá? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Olha lá, abriu-se um novo e vivo caminho para Deus, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Podia falar muitas coisas sobre isso, mas só isso aqui, verso 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, aquele corpo que foi pregado ali na cruz, aquele sangue derramado, Ele abriu um novo e vivo caminho. Então, em qualquer lugar que você esteja, você tem acesso direto a Deus. Deus não está preso dentro de um templo de Salomão. Deus não está preso dentro dessas construções. Vem aqui se encontrar com Deus. Deus não está preso nem aqui entre essas 4 paredes. Ninguém tem monopólio de Deus em qualquer lugar do planeta. Você pode estar lá no pico do Jaraguá, você tem acesso a Deus e está na presença de Deus. Você não depende de homem algum para se chegar a Deus. Você não depende de oração de ninguém para se chegar a Deus. Você não depende de nenhum líder para se chegar a Deus. Não depende de nenhuma igreja, nem campanha, nem ritual nenhum. Você está na presença de Deus, a porta está aberta, a parede da separação foi removida para sempre. Você tem acesso direto a Deus. Creia! Eu acredito nisso, eu vivo isso. Sem medo de nada. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé. Vamos fazer a breve oração. Senhor, nós te adoramos profundamente pela verdade da tua palavra, Senhor.
E temos um grande prazer na verdade da Tua palavra. Tua palavra é o nosso prazer. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o entendimento de nós que aqui estamos, mais e mais, e de todos os irmãos preciosos que receberão essa palavra pela internet. Alcance a mente dessas pessoas, o coração delas, o mundo mental, alcance o espírito delas, que elas tenham um entendimento aberto e venham compreender o evangelho da graça de Deus, compreender a obra perfeita de Cristo realizada na cruz, o valor e o poder do sangue derramado, para que venham alcançar a plenitude da liberdade que o evangelho da graça de Deus nos proporciona. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Vamos aplaudir.